Oi, gente, bem-vindo à nossa segunda aula de tricô do zero para totais iniciantes. Hoje eu nem vou aparecer, porque para quem não viu, quem não me segue lá no Instagram, eu andei caindo e eu bati o rosto. E então eu não quero botar a maquiagem por cima, tá? Para não piorar ali meu machucado, e eu tô horrorosa. Resumindo é isso, eu tô horrorosa e não quero distrair vocês com a minha horrorosidade. Mas tá tudo bem, eu tô bem, já melhorou bastante. E vamos lá, tá? Vamos seguir no que importa, que é a nossa aula de tricô. Eu espero que vocês tenham gostado da primeira aula, que tenha servido para vocês aprenderem aí pelo menos o ponto meia que a gente viu, né? E hoje a gente vai aprender o ponto tricô e eu vou mostrar algumas malhas para vocês. Vou mostrar a malha jersey, né? Que também chama ponto jersey. E também os pontos de barra aí, o 2x2, 1x1. Então, gente, vamos revisar primeiro, antes da gente iniciar, o que nós aprendemos na outra aula. A gente aprendeu a colocar os pontos na agulha. Então, se tu não viu, não sabe fazer isso, recomendo que assista a primeira aula e depois volte para essa. Eu vou deixar o link na descrição, também provavelmente vai aparecer nos cards aí em cima da tela. E vamos colocar aqui 10 pontos só para a gente iniciar, tá? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vou fazer um nozinho aqui, ó. E lembrando, gente, eu tricoto no estilo continental, que é quando a gente segura o fio que tá no novelo na mão. Ai, que horror isso aqui. Ai, meu Deus. Que é quando a gente segura o fio que tá no novelo com a mão esquerda, com essa daqui. Então, eu seguro o fio com esta mão aqui, e a minha mão direita aqui, ela fica só aqui na agulha direita, tá? Então, a gente aprendeu o ponto meia, que é o ponto que, assim, tradicionalmente, a gente pega aqui pela alça da frente, lembra? E a gente laça nesse sentido aqui. Então, vou fazer toda essa carreira de ponto meia, que a gente já viu lá na outra aula. Tem o estilo inglês, que eu seguraria o meu fio com a mão direita. Então, se vocês estão curiosos, vocês podem olhar lá no primeiro vídeo. E toda essa carreira, faço os meus 10 pontos, 10 pontos em meia. Gente, no início vai ficar ruim, vai ficar feio, vocês vão errar, vocês vão torcer os pontos, tá? Vai acontecer isso, não tem muito o que fazer, mas é o início, todo início é assim, então paciência. A perfeição vem com o treino. Então, quando eu termino, ó, fiz todos os meus 10 pontos, as minhas agulhas vão trocar de lugar. Aquela direita vira esquerda e aquela esquerda vira direita. E lembrando, isso que eu tô fazendo com essa agulha, que ela é intercambiável, que tem cabo, vocês vão poder fazer com qualquer tipo de agulha, tá? Pode fazer com as agulhas retas, tradicionais, normais, que não vai mudar nada. Então, olha só, aqui era o meu direito, certo? Ficou aqueles Vzinhos. Opa, os Vzinhos aqui do ponto meia. Vamos ver se dá pra ver. Essa é a cara do ponto meia aqui no lado direito. E no lado avesso, gente, o ponto meia, ele não fica igual ao lado direito. Ele fica com esses tiozinhos, que eu já expliquei lá no outro vídeo, né? Que não é tiozinho de homenzinho pequeno, mas sim uns tiozinhos que parecem uns acentinhos. Então, o que que acontece? Quando eu quero fazer o ponto jersey, que é o ponto malha, que aí tá na maioria dos tecidos, das roupas que a gente vê, que é um dos pontos mais básicos para fazer vestuário no tricô, quando chega aqui no meu avesso, os que eu fiz em meia no direito, eu faço no ponto tricô no avesso. Porque daí com o ponto tricô aqui desse lado, ele vai manter os tios todos desse lado, e do outro lado ele vai manter os Vzinhos. Então,
Como é que faz o tricô? Gente, o tricô, quando a gente fazia o meia, o fio ia para trás da agulha, certo? No ponto tricô, o fio vai ficar sempre na frente da agulha. Eu vou manter, ó, o meu fio aqui na frente, tá, gente? E o jeito tradicional de fazer o ponto tricô é, então, entrar aqui com a minha agulha direita, ó, entrei aqui e fazer uma volta assim, tá? Nessa direção. Não assim, mas assim, ó, tipo de fora para dentro. Esse é o jeito tradicional, normal de fazer o ponto tricô. E aí eu puxo para cá e lembra que eu tenho que derrubar esse aqui, ó. Derrubei um, fiz um ponto. De novo, entrei aqui no meio, ó, eu tô entre, deixa eu tirar esse fio. Eu tô entre aqui, ó, perna de trás, a perna da frente, então eu pego só a perna da frente, pego o meu fio que tá no novelo, ó, laço aqui. Vocês estão vendo que eu não sei fazer porque eu não faço desse jeito, mas eu vou explicar isso depois. Ó, passei a laçada aqui pra minha agulha direita, e aí eu tiro esse ponto daqui. Vou fazer de novo. Ó. Lacei e tiro. De novo, esse é o tal do ponto tricô. Vamos fazer toda essa carreira aqui em ponto tricô. Pego só a primeira perna, alça da frente, laço de fora para dentro. Tá aqui a minha laçada, né? E tiro aquele que tava na minha agulha esquerda. Que nem eu disse, tenta não deixar os pontos muito na ponta da agulha, porque senão eles podem escapar, principalmente no início aí, quando a gente tá aprendendo. Olha aqui, tá vendo que desse lado manteve os tiozinhos? Ó, é só tio aqui. E quando a gente virar pro outro lado, que é o nosso lado direito do trabalho, manteve os vezinhos, tá? E pra gente, isso aqui, os vezinhos de um lado e os tiozinhos de um lado, do outro lado, né, concentrados todos do outro lado, é o que a gente chama do ponto jersey ou ponto malha. Para continuar fazendo ele, o que que eu tenho que fazer? Ó, agora de novo, troquei as agulhas, né? A direita, que tava com todos os pontos, virou a minha esquerda de novo e a esquerda virou a direita, porque agora ela tá sem ponto nenhum. Então, aqui, para continuar mantendo esse ponto, desse lado do trabalho, do lado direito, eu vou ter que fazer, como vocês já devem estar imaginando aí, né, obviamente, pontos meia. Então, ponto meia, a linha atrás do trabalho, ó. E a gente faz toda a carreira em ponto meia, daquele jeito que eu já tinha mostrado para vocês. Gente, eu não prendi muito bem a minha agulha aqui, talvez ela saia. Eu não usei a chavezinha para prender ela, que eu fiquei com preguiça. Como eu não vou fazer um trabalho, né? Aí bateu a preguiça de pegar a chave e talvez ela soltem. Olha aqui, terminada a carreira em ponto meia, manteve-se os vizinhos desse lado e mais uma carreira de tiozinho do outro lado. Só que, gente, eu não faço o ponto meia desse jeito que eu mostrei para vocês. Eu faço diferente. E pelo que eu andei pesquisando, esse jeito que eu faço, o nome dele, né, o nome científico aí dos meus pontos, é o método continental. Continental porque eu pego o fio do novelo com a mão esquerda, se eu pegasse com a direita seria em inglês, né? Então é o método continental combinado. E por que que ele é combinado? Posso estar errado, mas eu acho que é esse o nome, tá? Porque o que que acontece? Como é que eu faço meu ponto tricô aqui desse lado? Mesma coisa, eu deixo meu fio na frente, eu pego a primeira perninha, só que em vez de enrolar nessa direção, ó, meu fio tá aqui, vim de fora pra dentro, eu faço ao contrário. Eu faço de dentro pra fora. Então eu faço assim, ó, muito rápido e muito automático. Como é que eu faço? Eu só deixo meu fio aqui,
Ó, venho com a minha agulha, puxei ele pra dentro, ó, e já saiu do outro lado. Vou fazer de novo. Ó, só puxo ele aqui por dentro, ó, já saiu aqui. E solto. Então, eu acho muito mais fácil, ó. Tipo, eu pego ele por dentro, sabe? Eu só estico aqui, ó. Ó, e é... Claro que agora que eu tô mostrando a câmera lenta, tá sendo tudo errado. Ó, tá vendo? Só puxo aqui com a minha agulha, ó. Já saiu, ó. Já tá me laçado na agulha. Eu só solto. Então, eu nem sinto, ó. Desliza que nem manteiga isso aqui. Aqui tá meu fio, ó. Trouxe pra cá. Só faço esse movimento aqui, ó. E já era. Foi um ponto. Foi outro ponto. Só pra vocês verem como é que é o tradicional. O tradicional é eu fazer nessa direção aqui, ó. De fora pra dentro. E puxar por aqui. Como é que eu faço? E eu faço, ó, eu não vou fazer esse movimento aqui, ó. Eu deixo o meu fio aqui e só... Pá, desculpa, gente. Ó, só... Ai, agora tá dando tudo errado, só porque eu quero mostrar pra vocês. Ó, só puxo aqui. Puxo aqui. Então, o outro, ó, era pra cá, tá vendo? E puxava por aqui. Nesse aqui eu quase nem enrolo. Eu só venho e tchá. Venho e tchá. E tchá. 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 Tchá, tchá. Viu? Muito mais rápido. Então, eu aprendi assim. Claro que ó, se eu tivesse aprendido do outro jeito a primeira vez, provavelmente eu teria mantido para sempre. Porque eu acho que o que a gente faz rápido é, sei lá, o que a gente aprende primeiro. Pelo menos no meu caso, eu aprendi assim, sem saber nome, sem saber nada. Mas foi assim que a minha prof me ensinou. Só que o que acontece no método combinado, gente? Por eu ter feito a laçada numa direção diferente, os meus pontos eles vão estar virados aqui. Lembra que eu mostrei como é que os pontos podiam ficar virados? Porque o ponto ele tem duas perninhas, ele tem tipo uma alcinha para trás e uma alcinha na frente. Normalmente essa alcinha da frente ela tá mais perto da ponta da agulha. Só que como eu fiz a minha laçada virada, a minha perna de trás ela vai ser a que tá mais perto da agulha. Então, se eu tentar vir aqui e pegar a perna da frente, o meu ponto vai ficar virado, gente. Então, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer daquele jeito que eu expliquei para vocês no outro vídeo. Eu faço ponto meia pegando a perna de trás. Do mesmo jeito, só que pegando a perna de trás. Ó, esse segundo aqui dá pra ver bem melhor. Que a perna que tá mais perto da agulha, ó, essa daqui, é a perna de trás. Então, eu venho e pego aqui só a de trás. O que acontece se eu querer pegar ela aqui pela frente, como eu tava fazendo antes? Ó, vou pegar aqui pra vocês verem. O ponto, ele fica torcido, gente. Tá vendo? Aqui é um ponto normal, aqui é um ponto torcido. Eu acho que é esse sim, ó. Isso que eu quero passar pra vocês, tá? O discernimento de um ponto torcido e de um ponto normal. Porque não vai fazer diferença vocês fazerem combinado, fazerem o normal, se vocês souberem identificar quando o ponto tá normal e quando ele tá torcido. Isso é importante. E saber trabalhar do jeito que o ponto se apresenta. Então, se ele tá assim, eu pego aqui só na de trás. Ó, e aí, por exemplo, eu vou só virar ele aqui, ó. Esse daqui seria o normal, com a perna mais pra frente, sendo a da frente. E aí sim, ó, eu venho e pego aqui por trás a da frente e faço. E a mesma coisa, digamos que o ponto tava daquele jeito, ó. Se eu pegar e tentar fazer por aqui, pegando a perna de trás, ó, ficou torcido. Dá bem pra ver a diferença, né? Ó, esse aqui torcido. Eu sei que tem gente que gosta do efeito de torcido e trabalha, tipo, todo o trabalho com ponto torcido. O que não tem problema nenhum, gente. Vocês são livres para torcer, distorcer, fazer aí o ponto do jeito que vocês quiserem. O que eu acho que fica feio é, por exemplo, ter vários pontos normais e um torcido lá no meio, sabe? É isso aí que mais eu quero alertar vocês. Mas vocês podem aí trabalhar do jeito que vocês quiserem. Então, toda essa carreira eu vou trabalhar meia no método combinado, ó. Então, pegando só a alcinha de trás. Tá? Vão fazendo junto comigo, enquanto vocês olham essa aula,
porque com certeza vocês vão entender muito melhor. Se vocês só assistirem e deixarem para fazer depois, talvez vocês não entendam, porque eu sou assim, tipo, eu olho meio que a receita sem fazer, parece que não faz sentido nenhum, mas eu pego as minhas agulhas, pego meu fio, começo a fazer e começa a clarear na minha cabeça. Tá, vamos virar aqui. Ó, fez mais uma carreira de ponto de tiozinho aqui atrás. Se eu quisesse manter o ponto jersey, o que que eu faria? Faria tricô, toda essa carreira aqui, tricô. E aí, do mesmo jeito, ó. Pega a alça da frente, que nem eu falei, tô fazendo combinado, então eu pego aqui por baixo, ó. Aqui assim por dentro e vou fazendo toda ela em meia. Em meia não, desculpa, gente, em tricô. Esse é o ponto tricô. Fio na frente, ponto tricô. Fio atrás, ponto meia. Fio na frente, ponto tricô. Fio atrás, ponto meia. Fio na frente, ponto tricô. Fio atrás, ponto meia. Show? Então, o que que acontece? Trabalhando assim, a gente tem aí a malha jersey. Ó. Quais as características dessa malha aqui? Ela tende a enrolar, tá? Vocês vão ver que quando vocês soltam, né, fazem um arremate, ela tende a ficar com as bordas enroladinhas. Ela é uma malha que não fica com acabamento bom, então geralmente aqui ou a gente vai costurar as laterais, ou a gente vai vir posteriormente e fazer pontos de borda. E ela é muito usada aí para fazer vestuário, né? Agora, o que que acontece se eu vim aqui no meu lado direito e eu inventar, em vez de fazer ponto meia, fazer ponto tricô aqui? Vamos ver o que que acontece? Ó, se eu quiser fazer ponto tricô aqui, como a minha primeira perninha, a perninha mais perto do ponto da agulha tá para trás, eu tenho que pegar aqui por trás os meus pontos tricô. Ó, eu pego aqui por trás, só porque tá virado assim. Ó, tô fazendo ponto tricô no direito do trabalho. O que que acontece, ó? Começa a vir os tiozinhos aqui pra frente. E atrás, como é que fica? Atrás, a gente vai ter os vizinhos. E se agora eu fizer ponto tricô de novo para esse lado? Vai vir os V's para cá, né? E de novo, ó. Tá lá para trás. Ó, e aí veio os tiozinhos para cá. Tá vendo essa intercalação de tiozinho com meia, tiozinho e os vizinhos? É o que eu tinha explicado para vocês que vira a malha tricô, né? E essa malha tricô a gente obtém ela igualzinha se a gente trabalhar todas as carreiras direito e avesso em meia ou se a gente trabalhar todas as carreiras direito e avesso em tricô. Eu acho bem curioso isso, porque tu faz dois pontos diferentes, mas ele vai virar a mesma malha, que é essa malha tricô aqui, que eu já tinha mais ou menos falado para vocês no último vídeo, né? E é uma malha, assim, que também ela é bem de iniciante, daí o trabalho já não vai ficar curvadinho, ele já fica mais estruturado um pouco, né? E é interessante ir para fazer primeiros trabalhos, até um blusão com esse ponto tricô, porque ele fica com esse relevo aqui, fica bem bonito. Dá para fazer manta também, várias coisas, tá? E agora eu vou mostrar pontos barra para vocês. Pessoal, só para avisar para vocês que eu acabei dividindo a aula, porque vocês sabem que eu não gosto aí de vídeo muito grande. Então, continua na aula 2.2. Vejo vocês semana que vem. Tchau!